Doutor, quanto tempo antes da cirurgia devo parar de consumir bebidas alcoólicas e cigarros? Ótima pergunta e pergunta muito polêmica e que muita gente sofre com essa resposta, mas importantíssima também. Assim como tudo que a gente falou até agora que é muito importante, isso talvez seja um dos tópicos mais importantes, né? Tanto o cigarro quanto a bebida alcoólica, mas principalmente o cigarro, ele é um grande vilão aí no processo cirúrgico, no processo operatório de uma paciente. Então, vou falar primeiro sobre o álcool, depois falo o cigarro que ele vai levar um pouco mais de tempo. O álcool, no seu uso recreativo, né, beber numa festa, numa ocasião especial, no jantar, ele não faz tão mal à saúde, mas ele gera algumas modificações no nosso corpo, ele sobrecarrega um pouquinho nosso fígado. Ele também, assim como aquelas comidas que a gente falou do comecinho, cheia de sódio, também faz a gente inchar muito, a gente retém muito líquido depois que você ingere bebida alcoólica. Então ele também pode atrapalhar nesse processo de recuperação, principalmente sobrecarregando um fígado que já vai tomar medicação na veia pela anestesia e também medicações fortes pelo pós-operatório. Então é bom que o seu fígado esteja bem, não seja sobrecarregado já previamente por causa de álcool, né, de bebida alcoólica. E também para você não inchar, não reter muito líquido. Se você, uma semana antes, fica tomando muito bebida alcoólica, você já vai estar mais inchado para a hora da cirurgia e isso vai te atrapalhar muito. Então, doutor, desculpa te interromper, mas eu tenho certeza que tem gente ali do outro lado ali, né, que toda essa explicação que você falou sobre o álcool, né, de reter também líquidos, como é o caso de alimentos aí ultraprocessados, né, carregados de sódio e tudo mais, tem gente aí do outro lado que fala assim, pá, mas aí cerveja? Cerveja também. Qualquer tipo de bebida alcoólica. Ah, mas é fraquinho, não é assim? Não, tudo é importante parar, porque o álcool ele vai agir, independente se ele está na cerveja, se ele está numa vodka, se ele está num vinho, se ele está num whisky, ele vai agir da mesma forma dentro do nosso organismo. No fundo é tudo álcool. A diferença do álcool da cerveja, do álcool da vodka, do álcool de um vinho, é que ele vem de produtos iniciais diferentes, mas no final é tudo álcool e ele vai agir da mesma forma. Então, se é destilado, se é fermentado e tal, não interessa. O importante é que o álcool seja cessado aí, parado um pouquinho antes, pelo menos aí uns 15 dias antes, seria o ideal pelo menos 15 dias, para que você desintoxique seu corpo ali, que você dê um espaço para o teu fígado se recuperar, para o teu corpo expelir todo esse álcool, para que o seu corpo esteja no melhor momento possível para passar por uma cirurgia. E agora vamos falar do outro vilão, que aí sim é mais perigoso ainda do que o álcool, que é o cigarro, né? Tanto o álcool quanto o cigarro são muito ruins para o nosso corpo, mas a gente sabe que o cigarro às vezes acaba sendo pior, né? Porque o álcool é uma substância que faz mal. O cigarro são milhares de substâncias que estão dentro ali do cigarro que fazem muito mal. A nicotina entre milhares de outras tão ruins quanto. O melhor dos mundos é parar de fumar de vez. Eu sempre brinco, né? Falei, para os pacientes que são fumantes, aproveita aí a cirurgia como um grande impulso, aí como um incentivo e para de fumar, porque aí já vai ser transformação total, vai ficar mais bonita, turbinada e com vida nova, mais saudável, com um pique melhor, com um paladar melhor, tudo melhor. Mas se o paciente não tiver o plano de parar de vez, qual que é o limite mínimo que a gente pede? Um mês. Um mês antes, um mês depois. Então o ideal é você parar de fumar um mês antes da cirurgia e retornar a fumar só apenas um mês depois. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil essa parada, mas usa, como eu falei, a força de vontade, o desejo, o sonho ali de você querer fazer a cirurgia, de realizar esse sonho, de passar por tudo isso como um incentivo. E às vezes, parando por um mês, você nem tinha plano de parar de vez, mas parando por um mês, você consegue parar de vez depois. Por que a gente pede para parar o cigarro antes e depois, inclusive? Além dos problemas de cicatrização, então a gente sabe que um paciente tabagista, um paciente fumante, ele já tem uma cicatrização mais complicada, então ele tem muito mais riscos de ter problema com a cicatriz, de abrir ponto, de ter, que a gente chama de dehiscência, talvez você já tenha ouvido falar essa palavra, que é quando os pontos deles não abrem, não colam direitinho e começa a abrir depois de um certo tempo. Tem muito mais riscos de ter estria. A pele de uma tabagista é uma pele que sofre um pouco mais, então ela também tem mais risco de estria. Mas o grande medo, o grande risco de um paciente tabagista é a trombose. O álcool é um componente muito importante e que é um fator de risco muito grande para trombose. O que é trombose? Trombose é uma complicação que acontece em cirurgias, em viagens longas, às vezes na gravidez, em vários momentos que o nosso corpo está passando por um período diferente, né, por um processo diferente, e é quando o sangue coagula dentro do vaso, geralmente na perna. E todo mundo tem risco de ter trombose, mas um tabagista, um fumante, tem um risco muito maior, muito mais representativo do que um paciente que não fuma. Ainda mais a paciente, né, de sexo feminino fizer uso de anticoncepcional, que é outro fator que pode ajudar nessa trombose, pode aumentar o risco de trombose. Então uma coisa vai se somando à outra e vai ficando uma bola de neve, aumentando muito o risco de trombose. Então o grande motivo, assim, principal, se você elencar só são vários, mas o principal motivo que pede para que a gente encha o saco do paciente, que a gente bata nessa tecla de parar de fumar antes, é para que ela diminua ali o risco dela de trombose. Ah, doutor, então se eu parar de fumar um mês antes e voltar um mês depois, eu não vou ter risco nenhum de trombose? Não. Você vai diminuir bastante, mas o fato de você já fumar há alguns anos, já há vários meses ou anos, ou a vida inteira, isso não vai sumir de um mês para o outro do seu corpo. Então, parar é importantíssimo, mas além de parar, é sempre bom contar para o seu médico, explicar para ele, porque a gente vai geralmente passar algumas outras medidas de prevenção para trombose também. Uma delas é a meia, talvez você conheça alguém que tenha usado uma meia elástica, que é uma meia que vem comprida assim, que aperta a perna, parece um meião de futebol assim, que vem até o canela mais ou menos, bem apertadinha. Isso é uma medida preventiva
positiva aí para trombose nos casos de pacientes que fumam ou que tem algum outro fator de risco, ou seja, alguma outra característica que possa aumentar o risco dela ter trombose. Então, importantíssimo o cigarro, ele é um grande vilão, tanto na parte estética de cicatrização, quanto na parte pulmonar, lógico, né? Porque quando você vai passar por uma cirurgia, você vai ser sedado, então sua respiração tem que estar bem boa, você não pode estar com o pulmão muito machucado, e o cigarro vai machucando o pulmão ao longo do tempo, e principalmente para a parte da trombose, que é um grande vilão aí, uma grande complicação.